Nós estamos já no capítulo de número 2. Eu convido os irmãos, então, a abrirem as Bíblias em Esther, capítulo 2. E nós vamos ler dos versículos 12 até o versículo 23. E a mensagem dessa noite tem o título de A Coroação da Escolhida. A Coroação da Escolhida. Esther, capítulo 2, versículos 12 a 23. Vamos nos colocar em pé mais uma vez e vamos fazer essa leitura. Eu vou fazer, os irmãos vão acompanhá-la. Esther 2, 12 a 23. Diz assim: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que desejasse, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei e dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, buscamos a Tua presença neste momento, pedimos que nos abençoe. A Tua palavra foi lida, pedimos ao Espírito Santo que use o servo do Senhor para trazer a mensagem aos corações dos irmãos que estão aqui nessa noite. E que também aqueles que nos acompanham, de alguma forma, sejam esclarecidos pelo que tem a nos dizer a Tua palavra. E ajuda cada um que está aqui, que saia daqui edificado essa noite. É o Senhor que muda os corações, transforma a nossa vida. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podemos assentar. Há pouco tempo atrás, nós vimos a coroação do rei da Inglaterra, não foi? Ele ficou muitos anos aí esperando a rainha da Inglaterra partir para ele ser o rei, enfim, não é? Mas, enfim, ele foi, né? E a sua escolha foi por descendência, foi pelo sangue da família, não é assim? Essa foi a escolha dele. Mas esse não foi o caso aqui de Esther. Esther é um livro que retrata a história do povo de Israel, um povo que estava lá na Pérsia, na época do rei Assuero. Isso aconteceu em 486 a 465 a.C.
A história retrata nesse livro o que ocorre entre o tempo da conclusão do templo e o retorno de mais exilados. Nós lembramos, quando nós estudamos Esdras e Neemias, que o rei Ciro tinha cumprido ali, tinha dado aquela ordenança para que os judeus voltassem a Jerusalém. E assim o exílio acabou na Babilônia. Muitos voltaram para Jerusalém realmente, mas outros não, já tinham acostumado com a Pérsia, tinham ficado lá, já tinham construído uma vida lá. O que eles fizeram? Continuaram lá, muitos continuaram, né? E aí passaram alguns reis, Dario I, e até chegou a Xerxes, ou Assuero, podemos chamá-lo de Assuero ou de Xerxes, que é esse rei aqui durante o livro de Esther. E nós vemos que esse livro, meus irmãos, mostra exatamente como viviam os crentes, ou como vivia o povo de Deus, debaixo de um rei, ou de um governo não cristão, de um governo, nesse caso aqui, pagão, que não seguia os princípios do povo de Israel, né? E o tema da Bíblia da Reforma diz que esse livro fala que Deus assegura com soberania que os que procuram destruir o povo de Deus, esses é que serão destruídos. E nós vimos no início do texto aqui, todo mundo acompanhou comigo, teve gente que gostou até dos 180 dias de festa do rei Assuero, não é? E até sugeriram, quem sabe a gente faz isso também aqui, não é? Contudo, a gente viu que era uma ostentação, que o povo vivia como uma grande ostentação. E o rei queria mostrar tudo, nós passamos. Quem ouviu a mensagem percebeu que nós passamos pelos detalhes de tudo o que se mostrava, o que o rei queria mostrar. Até que ele chegou, depois que mostrou tudo e passou muitos anos, o que mais que eu vou fazer? Chama a Vasti, chama a rainha lá, que eu quero que ela desfile. Ela era belíssima, ele falou, eu quero que ela desfile diante dos meus convidados. Então ele queria ostentar a própria mulher, e nós vimos aqui então essa relação do casamento, que é um casamento fora de Deus, como que ele é, um querendo crescer em cima do outro, um querendo explorar e o outro querendo ser desobediente. E nós vimos como é diferente o casamento cristão, fizemos essa comparação. E a história continuou, e nós vimos aqui que a vaidade, então, ela fluía do rei, de tal ponto que ele falou, então, já que é assim, que esse casamento quebre. Eu não quero mais essa rainha. Ele foi no conselho ali dos amigos, e acabou com o casamento, e Vasti saiu ali do reino, e ele então precisava de buscar outra. Foi assim um conselho do pessoal, buscam outra mulher, uma rainha, coroa e outra rainha. E ele anunciou então que faria isso. Várias mulheres, várias virgens, como o texto diz aqui, foram então levadas para o rei. E agora nós podemos perceber então esse processo de escolha. Esse processo de escolha da rainha. E chega o momento então do encontro entre Esther e Assuero. Esther e Assuero. E nós vimos aqui que antes dela ser levada aos aposentos reais, olha os detalhes, né? Cada moça, porque tinha várias moças, Esther era uma delas, cada moça recebia ali os seus 12 meses prescritos de tratamento de beleza. Olha aí, as mulheres estão até sorrindo, né? 12 meses de tratamento de beleza, com óleo de mirra, né? Com perfume, com cosméticos. E quando chegava a sua vez, então, de aposentos reais, ela podia escolher as roupas ali no harém, né? Que roupas, joias, tudo isso. O que ela quer, o que é mais agradável. E ela escolhia tudo isso para poder se apresentar diante do rei. E à tarde era conduzida, então, aos aposentos reais. Na manhã seguinte, os aposentos reais ainda das mulheres lá, porque tinha a casa das mulheres, né? Aí na manhã seguinte, então, onde oravam ali as mulheres do rei, onde elas estavam, né? Ficava ali o Sasgás, que era um homem que cuidava, era o eunuco que cuidava, né? O eunuco era encarregado ali das concubinas, e ele era eunuco por isso mesmo, né? Para cuidar ali, né? Fazia isso mesmo, chegava e cortava, para que ele não tivesse desejo nenhum. Olha como que o povo era mau, né? Terrível. Então ele era eunuco que fazia isso, e cuidava ali das mulheres, né? E ele, então, estava ali, e Esther não pediu nada diferente, seguiu o conselho do Hegai, que era outro eunuco lá, que gostou dela, e falou, olha, faça assim, assim, vá com cuidado, né? Mas, né, você lembra, Hegai já falou, eu já passou na minha lista aqui,
da aprovada, né? Esther, então, foi levada até Xerxes, lá no Palácio Real, no mês de dezembro, no 7º ano de seu reinado. E o rei gostou de Esther. O texto mostrou isso para nós. Gostou de Esther mais do que qualquer outra moça. E agradou-se tanto dela, que ele já pegou a coroa real e colocou sobre a sua cabeça e a declarou como a rainha no lugar de Vasti. E para comemorar a ocasião, né, esse livro, você vai ver que sempre tem os banquetes. Para quem gosta de banquetes aí. Para comemorar a ocasião, o que ele fez? Um banquete, né? Não podia deixar de fazer um banquete. Fez um banquete, chamou seus nobres, oficiais, fez um grande banquete em homenagem a Esther. E o texto também diz que naquele dia deu alívio às províncias, distribuiu presentes generosos para todos. Ele ficou alegre, feliz e quis agradar as províncias, né? Mesmo depois que as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém, Mordecai tinha se tornado um dos oficiais do palácio. Então Mordecai também foi ali trazido para servir no palácio, foram os oficiais do palácio. Mas o texto também nos mostrou que Esther continuava sem dizer de onde ela era, de qual povo ela era, assim como Mordecai tinha falado, olha, não conta não, deixa aí essa informação mais para frente. E certo dia, no final do texto, nós vimos que Mordecai estava ali servindo junto à porta. O texto fala isso, ó, estava de serviço junto à porta para o Palácio Real. 2 eunucos do rei, Bigtana e Teres, tramaram ali, eles estavam ali perto dos aposentos do rei, e eles tramaram contra o rei, conspiraram contra o rei e queriam matá-lo. E Mordecai, que estava ali trabalhando, viu aquela situação, soube do plano, e ele transmitiu essa informação a Esther. E a Esther contou ao rei que Mordecai tinha passado a ela. E o que aconteceu? O caso foi investigado e descobriram que era verdade o relato de Mordecai. Guarda essa informação que nós vamos precisar dela lá nos textos da frente. Sabiam que era verdade, então os 2 homens foram o quê? Enforcados. E assim terminou essa parte do texto. Meus irmãos, o que esse texto está nos mostrando? Esse texto está nos mostrando que o rei diferencia os seus escolhidos dos seus inimigos. O rei faz uma diferença dos seus escolhidos para os seus inimigos no tempo certo, no tempo apropriado. E como que Deus faz essa distinção? Como que Ele distingue a sua escolhida, ou o seu escolhido, ou o seu povo? Em primeiro lugar, Deus distingue preparando a sua escolhida. Olha que bênção. Vamos ler o versículo 12 juntos, meus irmãos. Olha o versículo 12, diz assim, leia comigo. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. As mulheres até sorriram aqui. Oh, que beleza, não é? As moças escolhidas para se colocarem diante do rei, elas foram preparadas por 1 ano, 12 meses sendo preparadas. E essa preparação era um embelezamento das moças. Elas já eram belas, certamente, mas ainda assim estavam aqui passando por um processo de embelezamento ainda maior, né? Com óleo, com especiarias, com ungüentos, com perfumes, os melhores perfumes da região. A mirra, meus irmãos, é uma erva comum naquela região, não é? E especialmente ali no norte da África, perto ali do Oriente, né? Da qual se tira um óleo usado para cura de algumas doenças e purificação. E alguns a consideram até como uma planta medicinal. Ela tem uma ação que é uma ação antimicrobiana, anti-inflamatória. Ajuda no combate, por exemplo, das aftas, no combate da dor de garganta, no combate de feridas. Olha que interessante. Já era usada lá. O seu óleo ajuda no combate a infecções de pele, acne, no rejuvenescimento. Então eles usavam esses óleos, né? Além disso, ela tinha um aroma agradável, doce, né? Então era usada, a mirra era muito utilizada. Esther foi tratada dessa forma, se preparando
para encontrar com o rei, visando se tornar rainha. Outras moças também estavam ali, mas apenas Ester seria coroada. Meus irmãos, hoje nós lemos essa história e não tem como não entender que o Senhor está preparando a sua igreja. O Senhor está nos preparando, meus irmãos. A igreja do Senhor está sendo preparada para se encontrar com Ele. O Senhor cuida da sua igreja. O Senhor ama a sua igreja. Efésios 5:25 nos diz que: marido, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E ele fala mais: para que a santificasse. Então quem que santifica a igreja? Olha, o texto está dizendo, é Cristo que santifica. E fala mais: e tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Quem que nos prepara? Quem que nos limpa? Quem que limpa a sua igreja, os seus escolhidos? Cristo. Através da sua palavra, toda vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, e nós estamos na igreja, o Senhor está trabalhando em nosso coração, em nossa vida. Eu fico imaginando aquele óleo, a mirra, né, passando na pele, tirando as acnes, tirando as manchas. O Senhor está nos preparando, irmãos, dia após dia, preparando a sua igreja. Cristo está nos santificando para esse encontro. Vai ter um grande dia do encontro com o Senhor. Eu não sei quando vai ser, mas a palavra do Senhor diz. E esse embelezamento, então, que Deus tem feito com a sua igreja, é um embelezamento interior. Ele vai cuidando da nossa alma, mas Ele também tem os exercícios exteriores. A santificação é uma preparação em que se retira da igreja as suas manchas, os seus pecados, as suas falhas, os seus erros. É o Senhor Jesus que está fazendo isso conosco. É o Senhor Jesus que pode nos limpar de todo o pecado, nos purificar. E é o Espírito Santo agindo em nós e santificando dia após dia. É um processo contínuo na nossa vida. Você achou 12 meses pouco aqui? É muito, não é? Para o embelezamento. Cristo está trabalhando em nós na nossa vida toda, irmãos. Na nossa vida toda. Não são os 12 meses que foram para lá, mas é diferente para nós, é a vida inteira. Esse processo acontece nas 12 tribos, ou seja, em todo o seu povo, em toda a sua igreja. Veja que Salmo 45:11 nos diz assim: o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. Meus irmãos, nós estamos sendo preparados para ficarmos com o Senhor eternamente. Esse é o processo nosso aqui, nessa terra. Em segundo lugar, como Deus distingue, então, como Deus faz essa distinção do seu escolhido dos seus inimigos? Ele distingue coroando a sua escolhida. Vamos ler o versículo 17? Versículo 17 diz assim: o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. Aleluia! Havia-se passado já um tempo aqui que Vasti saíra do templo, saíra da casa real, do palácio. Alguns dizem que 4 anos já tinham se passado. Agora chegava o momento de as moças serem apresentadas diante do rei. E o texto diz que o rei amou mais a Ester, mais do que todas as mulheres. O texto também diz que Ester alcançou favor perante o rei, não é assim? Não está escrito isso aí? Você não leu comigo? Ester alcançou o favor do rei. A expressão alcançar favor nos remete a esse sentido pactual, de aliança. Lá em Daniel 1:9 você vai ver essa expressão também. É nesse sentido de uma aliança. Alcançou favor. Eu vou fazer uma aliança com Ester. Ela tem o meu favor. Ela tem a minha benevolência, a minha boa vontade é para com ela. Eu vou fazer aliança. Quem toma a decisão aqui é o rei de fazer. Essa palavra benevolência também nós encontramos em Jó 10:12, usada muitas vezes também na Escritura sobre a bondade de Deus para com o seu povo. Assim, o rei
Xerxes, por seu amor, por sua graça, por sua benevolência, decidiu, e ele decidiu rapidamente, coroar Ester como rainha, colocando-a no lugar de Vasti, a antiga rainha. Além disso, o rei ofereceu um banquete, não é, em favor da rainha, diferente do banquete de Vasti. O banquete de Vasti, quem que fez o banquete de Vasti? Foi ela mesma, lá no início do texto. Vasti fez o banquete com as mulheres lá. Aqui não, o rei deu o banquete a Ester. E a Bíblia de Genebra comenta que Vasti ofereceu o seu próprio banquete, e somente as mulheres compareceram, enquanto o rei ofereceu o banquete de Ester e convidou todos os nobres e oficiais. Ah, meus irmãos, o que isso tem a ver com o crente? O que isso tem a ver comigo hoje? Olhando para essa história, irmãos, nós podemos ver que Cristo está preparando a sua igreja para receber a coroa da vida, a coroa da vida. Apocalipse 2,10 diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja do Senhor vai receber a coroa da vida. A igreja de Deus foi escolhida por Ele, para viver eternamente com Ele. A igreja do Senhor foi enxertada na videira antiga. O que significa isso? Eles diziam que Israel era a videira. Quando Jesus veio, Israel, o povo dele mesmo, não recebeu. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Mas a todos, quando receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, assim como teve essa substituição, Vasti saiu e veio Ester, que era de outro, não era nem do sangue do rei Xerxes, nem do povo da Pérsia, era de outro povo, de outro lugar. Assim Deus fez conosco também. Deus nos trouxe lá de onde a gente é. A gente nasceu de longe. E Deus nos coloca agora como igreja do Senhor, como povo do Senhor. E Ele nos coroa como igreja do Senhor, sem merecermos. Nós não temos mérito nenhum. E Ele faz isso. Ele faz isso para a honra e glória do nome dEle. A igreja é a noiva de Cristo. Apocalipse 19:7 nos diz assim: alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Veja, no momento final, o Senhor vai nos receber como, então, a esposa dele. Nós somos a igreja do Senhor e seremos coroados, não porque merecemos, não porque temos glória em nós, mas porque o Senhor resolveu fazer. O Senhor vai dar um banquete muito maior do que esse aqui, muito mais precioso que esse aqui. Não somos nós que vamos preparar o nosso próprio banquete, como Vasti fez, não. O Senhor Deus vai preparar um banquete para a sua igreja. Aleluia, que bênção, que bênção. O Senhor também estará conosco eternamente nessas bodas do Cordeiro e eternamente com a sua igreja. Vai ser um casamento que nunca mais vai separar, aleluia. Bênção de Deus. Em terceiro lugar, como Deus distingue então? Porque a gente falou da escolhida dele, ou dos escolhidos dele. Mas o texto também nos mostra esse contraste, o outro lado. Ele nos mostra aqueles que são rejeitados, muito rejeitados. Então Deus distingue condenando os seus inimigos. Deus condenará os seus inimigos, meus irmãos. Vamos ler o versículo 21 juntos. Diz assim: naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Então nós vemos aqui inimigos do rei Assuero. Agora leia o versículo 23 comigo. Diz assim: investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Foram literalmente pendurados no madeiro. Pendurados no madeiro. Para os judeus, ser pendurado no madeiro não era só uma morte, é uma morte terrível, mas significava uma maldição. Uma maldição. Porque, se você ler na sua Bíblia, em Deuteronômio 21, 23,
Deuteronômio 21, 23, você vai perceber o que diz o texto, que fala assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, para o judeu, quem fosse pendurado no madeiro era maldição, maldito de Deus. E esse texto aqui, se você vai olhar no original, fala isso, eles foram pendurados no madeiro, essa forca aqui, foram pendurados no madeiro. Os inimigos do rei foram punidos com a sua própria vida. Por outro lado, olha que o texto nos faz esse contraste entre esses que foram pendurados no madeiro e os outros que tiveram alívio nas suas províncias, alívio nos impostos. Segundo o comentarista Baldwin, ele diz que isso aqui se relacionava à isenção de impostos ou tempo de descanso, não é? Veja o versículo 18, leia comigo de novo o versículo 18, fala assim: então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, era o banquete de Ester, e concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Olha, então a gente tem aqui dois contrastes aqui. Nós temos Ester, temos o rei dando um banquete de Ester, e do outro lado nós temos inimigos do rei que foram tratados de forma severa, que foram levados à morte. À morte. Ora, meus irmãos, como nós trazemos esse pensamento para o nosso dia, essa história, o que ela nos conta? Nós olhamos para aqui, lembramos claramente do madeiro, nós lembramos de quem no madeiro? De Cristo se entregando no madeiro. Mas Jesus se entregou no madeiro, se Deuteronômio diz que era maldição aquele que fosse colocado no madeiro. Sim, era maldição. Jesus se fez maldito por nós, irmãos. Pense nisso. Pense que a Bíblia nos diz que quem deveria ser maldito? Cada um de nós. Por quê? Porque nós desobedecemos ao Senhor. Ah, foi Adão e Eva que desobedeceu. Todos nós pecamos, meus irmãos. Todos nós pecamos e erramos diante de Deus. Você pode dizer, se foi Adão e Eva, então primeiro, eles eram representantes nossos. Então se eles erraram, todos nós erramos. Quando o Brasil vai na Copa do Mundo e perde a Copa, todo mundo perde. Ah, eu ganhei. Não, você perdeu. E tem muito tempo que o Brasil não ganha, né? Mas além disso, nós também erramos, nós pecamos. Ou não? Ou você pode dizer que nunca pecou na sua vida? Quem pode dizer isso? Ou, vamos diminuir o tempo, vamos falar assim, não, eu nunca pequei nesse ano de 2024. Quem pode falar isso? Ou, eu nunca pequei hoje. Quem pode dizer isso? Misericórdia, irmãos, misericórdia. Nós somos pecadores, contudo Jesus Cristo se entrega então como maldito por nós. Ele se entrega na cruz para pagar a nossa dívida. Esther também não era santa, mas ela era escolhida de Deus. O povo aqui que teve alívio nas suas contas, nos seus impostos, também não eram santos, mas eles receberam uma benevolência, uma graça. Foi assim, exatamente assim. Jesus Cristo se agradou de nós. E pela sua graça, nada mais que a sua graça, Ele derramou a sua própria vida, e nós já vamos daqui a pouquinho partir para a ceia. Ele derramou a sua própria vida em favor de nós. Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Ah, meus irmãos, sabe o que isso significa? Que todos esses pecados seus, da sua vida toda até hoje, inclusive desses dias, inclusive desse ano, todos eles, o Senhor Jesus pagou naquela cruz. Não tem dívida. Isso é maravilhoso. Porque nós não temos
a mínima condição de fazer isso. Não teríamos e não temos, mas o Senhor Jesus pode e Ele fez isso por nós. Contudo, tem um outro lado da história. Tem os inimigos de Deus aqui, os que desprezavam o rei Xerxes, tramavam contra a vida deles. E aí nós entendendo os inimigos de Deus, do rei maior que é o Senhor Jesus, aqueles que são contra o Senhor, que tramam contra o Senhor, esses vão pagar com a própria vida, meus irmãos. O sacrifício de Cristo está aberto, a graça está aberta, a porta da graça está aberta, a porta da igreja, como a porta da igreja está aqui. Mas quantos entram por essa porta? Quantos entram por Jesus Cristo? Quantos falam assim, eu reconheço que sou pecador e preciso de Cristo? Parece que muitos não fazem isso, não é? Parece que muitos preferem ter o orgulho dentro de si e falar, não, eu não dependo de Jesus para a minha vida. Eu tenho tudo, eu tenho a força do meu trabalho, eu tenho a minha inteligência, eu tenho tudo, eu não preciso do Senhor. Lê do engano, meus irmãos. Um dia o Senhor vai prestar contas. E todos esses que rejeitam o Senhor Jesus, rejeitam no seu coração e são rebeldes contra o Senhor. E tramam contra o Senhor. É ilusão nossa achar que nós estamos no mundo, nós vamos ter harmonia neste mundo, não vamos ter, meus irmãos. Esse mundo é um mundo que se divide, em última instância, entre os escolhidos e os não escolhidos. Essa é a verdade. E aquele que não tem o Senhor, ele se rebela contra o Senhor, porque ele pensa assim, olha, eu não quero esse Deus, mas ele não fica satisfeito em falar assim, não, Deus fica longe de mim. Ele quer brigar contra Deus. Ele quer ser rebelde, ele quer fazer exatamente o que Deus fala para não fazer. É isso que eu quero fazer. E mais, ele quer obrigar aqueles que fazem a vontade de Deus a não fazerem. São inimigos que tramam contra a vida da igreja, de fato, contra as coisas de Deus. Olha o que Apocalipse fala para essas pessoas. Apocalipse 21, capítulo 8, diz assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos, os ímpios sofrerão sobre si mesmos toda a rebeldia que eles têm, toda a desobediência e toda a trama contra o Senhor, contra as coisas de Deus. Concluindo, meus irmãos, a igreja escolhida pelo Senhor é preparada para o encontro com Ele. Através desse processo de santificação na nossa vida, que Cristo faz, o Espírito Santo faz, através da palavra que nos limpa, que nos aperfeiçoa, e através da atuação do Espírito Santo em nós, para que haja cura, para que haja embelezamento da igreja. E nesse encontro final, a igreja será coroada pela graça do Senhor. E por outro lado, os inimigos do Senhor sofrerão juízo eterno. Então, como viveremos? Como nós vamos aplicar em nossa vida? Em primeiro lugar, viveremos nos santificando no Senhor. Esse é um processo constante. Não demora só os 12 meses, não. É constante na nossa vida. Desde o dia que o Senhor nos separou para irmos para o seu reino, nós estamos nesse processo de santificação. Somos santificados pelo sangue de Jesus, limpos por Ele, que purifica todo pecado. Somos purificados pela palavra de Deus em nossos corações. Somos edificados pelo Espírito Santo, que nos lembra das coisas que foram ditas por Cristo em sua palavra. Somos santificados pela luta constante que nós temos contra o nosso corpo, contra o nosso pecado. Olha o que Apocalipse nos diz, Apocalipse 22, 11. Que texto. Ele fala assim, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Olha que texto, meus irmãos, que desafio para esse ano. Nós estamos indo no caminho do impuro, no caminho do imundo, nos afundando no pecado, ou nós estamos
colocando a nossa vida diante do Senhor dia após dia, sendo santificados. Qual o caminho que nós estamos? Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Glória a Deus. Continuamos a santificar a nossa vida. Como viveremos? Segundo lugar, viveremos esperando o grande dia do Senhor. Nós não sabemos quando é esse dia. Alguém sabe? Nós não sabemos quando veremos o Senhor face a face. Atos 1:7, Jesus falou, olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não sabemos. Mas devemos estar preparados desde já. Qual é o momento? Jesus pode voltar hoje? Ou Ele pode chamar um de nós hoje? Não sabemos se vamos sair dessa porta ali vivos. Esperemos esse dia, meus irmãos. Esse dia não é ruim. É interessante quando a gente faz, por exemplo, o funeral de uma pessoa que é crente, que a gente tem essa esperança. Fala, olha, está melhor. É como Paulo dizia, olha, eu prefiro ir. Mas eu estou aqui, eu fico aqui porque o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Eu fico aqui porque Deus ainda quer que eu tenha um plano aqui com vocês, mas eu prefiro ir para a glória. Meus irmãos, vamos viver esperando esse grande dia. Nesse dia nós alcançaremos, nós já alcançamos, mas nós alcançaremos o pleno favor de Deus, porque Ele vai transformar o nosso corpo corruptível num corpo incorruptível. Ele vai tirar do nosso coração todo o erro, toda a falha, todo o pecado, vai nos limpar completamente. Ele vai fazer isso porque nós merecemos? Não, pela graça dEle. Veja essa carta a Timóteo, 2 Timóteo 4:8 diz assim, Paulo dizendo, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Às vezes a gente fica preso demais aqui, não é? Principalmente quando a gente é mais novo, né? A gente fica querendo casar, né? Vou casar antes que Jesus volta, né? Teve gente que casou em 1999, porque ó, se passar 2000, vai que Jesus volta antes de 2000, né? Eu desconfio que deve ter uma grande lista de casamentos em 1999. Deve ter. Meus irmãos, vamos esperar por esse dia com o Senhor Jesus. Olha o que Jesus vai falar nesse grande dia para a sua igreja. Mateus 25:34. Dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas olha o que ele vai dizer para aqueles que estão longe do Senhor. Então o rei dirá aos que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Qual mensagem dessa, qual convite que nós vamos querer receber, meus irmãos? Vamos esperar no Senhor Jesus. Aqueles que são do Senhor Jesus esperam ansiosamente esse dia. Como viveremos? Em terceiro lugar. Em terceiro lugar, meus irmãos, viveremos servindo a Deus. Olha que interessante, aí eu vou voltar aqui em Mordecai. Veja o caso de Mordecai. Com a coroação de Esté, ele começou a servir ao rei Xerxes. O termo aí que nós lemos, sentado à porta, é uma expressão que pode significar o trabalho em alguma função ali no reino. Então Mordecai, nessa função, percebeu que algo estava sendo errado, estava sendo tramado ali contra o rei, e avisou Esté, e ele foi servo ali do rei Xerxes, né? Meus irmãos, nós não somos servos do Xerxes, nem de Assuero, nem do presidente do Brasil, nós somos servos do Senhor Jesus. É dele que nós somos, do rei maior, que está acima de tudo e de todos. O Senhor nos chamou para isso, e o reino dele é um reino eterno, é um reino que está acima disso aqui.
acima disso aqui. Então, meu irmão, não fique sentado no banco, porque essa expressão aqui, sentado à porta, não é sentado à porta, é servindo à porta. Então, ao invés de a gente sentar no banco, meus irmãos, vamos servir ao Senhor com alegria, vamos trabalhar no reino do Senhor Jesus, porque que é só o começo da nossa jornada eterna com o Senhor. Vamos trabalhar para levar essa mensagem maravilhosa àqueles que precisam ouvir. Vamos servir ao Senhor Jesus. Sejamos combatentes da igreja aqui, combatentes do reino de Deus aqui. E muitas vezes a igreja sofrerá ataques, e nós somos os combatentes. Nós somos aqueles que o Senhor chamou para servi-lo. Olha o comentarista Matthew Henry, o que ele fala. Ele fala assim: os que servem a Cristo, ainda que sua recompensa não seja até a ressurreição dos justos, é conservado um registro de sua obra de fé e amor, das quais Deus não é injusto para esquecer. Se parece esquecido agora, será lembrado mais tarde. Nenhuma de nossas ações pode ser esquecida. E mesmo nossos pensamentos mais secretos, todos eles estão escritos nos registros eternos. Olha, que comentário do Matthew Henry. Meus irmãos, sirvamos ao Senhor Jesus. Portanto, assim como Esther, nós somos escolhidos não pelo sangue real, mas pelo sangue de Cristo, que purifica todo o pecado. Então, sirvamos ao Senhor nessa terra, nos santifiquemos para nos encontrar com o Rei dos Reis no grande dia final. E para termos esse banquete, vai ser um banquete que nem se compara com esse aqui de Xerxes, o banquete das bodas do Cordeiro, eternamente viveremos com o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Feche teus olhos. Clame ao Senhor. Esse livro de Esther é um livro maravilhoso, meus irmãos. E o Senhor está falando conosco, através dele, para que a gente tenha uma vida diferente nesse ano, uma vida diante do Senhor mesmo, confiando na sua palavra, esperançosos de que nós seremos transformados completamente no dia final. Aqui é só uma passagem, vai ser rápida, mas a eternidade será com o Senhor. Ó Jesus, louvado seja o teu nome, te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, logo eu, como diz a canção, pobre pecador, logo eu, fraco e devedor, o Senhor me escolheu, o Senhor nos escolheu, e nós glorificamos o teu nome nessa noite. Tu és o Senhor, Rei do universo, Rei de todas as coisas, Senhor dos senhores. Ó Deus, nos dê essa consciência de sermos servos do Senhor aqui na terra, de usarmos os nossos recursos para abençoar a igreja, usarmos a nossa vida para abençoar a tua obra, usarmos as nossas palavras, nossos pensamentos no trabalho, no estudo, nos relacionamentos, todos eles para indicar a cruz de Cristo, para mostrar as boas novas da salvação, o Evangelho, porque essa é a mensagem mais importante a ser passada em todas as épocas. Não tem outra mensagem mais importante que essa. Nos abençoe a ter o olhar no Senhor dia após dia. Prepare a nossa vida, santifica-nos para um encontro com o Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos passar por um momento importante, momento da ceia. E eu vou para a mesa da ceia. E queria que, enquanto isso, você abrisse a Bíblia em Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, versículo 26, nos diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados.
E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Eles estavam aqui também vamos dizer, um banquete, não é? Mas não era só um banquete material ali, era uma ceia, não tão grande, certamente muito menor do que o banquete lá do rei Assuero, certamente. Mas Jesus transforma isso num banquete espiritual maravilhoso. Porque Jesus diz assim, olha, esse é o pão, esse alimento que nós temos, esse pão aqui, é o meu corpo. E ele fala mais, o meu corpo que é dado por vós, que foi partido por vós. Esse é o meu corpo. Ele fala do cálice, esse cálice é o meu sangue, o sangue derramado. No caso do Assuero, ele deu um banquete, mas ele não derramou sangue. Ele não entregou o corpo dele, para que o banquete fosse realmente, verdadeiramente maravilhoso, como o de Jesus. Agora Jesus faz isso. E se entrega por mim, por você, por nós. O que nós podemos fazer? A não ser ter uma vida diante do Senhor. Como nós vamos pagar isso? Não tem como pagar. É dedicar mesmo a nossa vida a Deus. É participar desse momento da ceia, pois foi uma ordenança do Senhor Jesus. Ele disse, tomai e comei. Fazer isso em memória de mim. E quando fazemos isso em memória do Senhor Jesus, nossa alma é edificada, nosso coração é edificado, a nossa vida é transformada, é santificado mais e mais. Até o que ele fala aqui, é quando o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Olha o banquete que vai ter lá. Ah, meus irmãos, Jesus fez tudo por nós. E nós estamos aqui para nos alegrarmos nele. Fazemos isso com o coração contrito, pois sabemos que por nossa culpa e nosso pecado, ele se entregou. Mas sabemos que pela graça dele nós seremos salvos. Salvos da ira. Louvado seja o Senhor Jesus. Ó Deus, abençoamos esses elementos, consagramos para este momento especial da ceia do Senhor. E que o Senhor edifique a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Vamos participar, convido o nosso irmão que está aqui, presbítero em disponibilidade, Sidney, ele vai fazer a distribuição do primeiro elemento. E você que está em comunhão com a igreja, fique em pé para que você participe, ele vai distribuir. E segure o elemento e nós vamos comer todos juntos assim que ele terminar a distribuição, enquanto nós cantamos o primeiro verso do hino 266. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, diz o Senhor Jesus. Participemos do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, diz o Senhor Jesus. Vamos fazer este segundo momento com a distribuição do cálice. Da mesma forma, vamos participar. Aguarde para que participemos juntos
enquanto nós cantamos o segundo verso e o refrão do hino. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória a Deus, maravilhoso Senhor Jesus, que se entregou por nós, derramou o sangue precioso do Filho de Deus, para nos trazer vida e vida em abundância. Vamos participar deste elemento para a honra e glória do Senhor. O texto que nós lemos termina com: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos cantar então o final desse hino, terceiro verso e refrão, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória seja dada ao Senhor. A coroa o Senhor Jesus me dará, pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Maravilhoso Deus, te agradecemos por essa noite, por esse banquete espiritual, por estar aqui presente neste local, por nos falar através da tua palavra, por edificar o nosso coração, por nos mostrar a verdade, como vivermos neste mundo. Louvado seja o Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, durante essa semana, durante esse ano, durante a nossa caminhada, esteja conosco. Ó Deus, nós somos fracos, o Senhor é forte, nós somos falhos, o Senhor é um Deus santo, santo, santo. Esteja conosco, Senhor Jesus, conduz a tua igreja, conduz a nossa igreja em crescimento numérico, em crescimento espiritual, em crescimento, Senhor, da evangelização, para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos por todas as bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, levante suas mãos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Vá em paz. Você que nos acompanha através da internet, Deus abençoe. Vem participar presencialmente para a honra e glória do Senhor Jesus. E você que está aqui, cumprimente o seu irmão e deseja a ele uma boa semana.
E que o Senhor esteja com cada um de nós.